Mais um episódio do Qualitá em Foco. E hoje, gente, eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui, que ela vai resolver a dor de muitas pessoas, adolescentes, crianças, pais. E aí, aquela pergunta, por que eu sofro tanto? Por quê? Ele vai hoje nos dar aqui alguns direcionamentos e até nos ajudar. Quem que nunca sofreu um bullying, uma depressão, ansiedade? Olha, não existe Israel Magnani, né, que hoje eu estou aqui te recebendo. Não existe alguém que já não passou por algum período de dor ou um trauma ou alguma coisa que afetou a sua vida pessoal. E hoje ele está aqui, gente. Olha só, hoje o foco é o Israel Magnani. Seja bem-vindo. Obrigado, Andréia. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer por você ter abrido a porta desse espaço aqui e a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vem adquirindo ao longo desse tempo, uma trajetória de muito aprendizado e eu acho que é o principal de tudo, né? Tentar encontrar a resposta para essa perguntinha que todo mundo quer saber, né? E, pessoal, e ele tem um projeto maravilhoso, que é o Projeto School, que nós vamos estar falando agora sobre isso, e que ajuda os adolescentes. Ele faz um trabalho nas escolas, com os, né, os educadores, e isso hoje nós precisamos. A gente vê, nós estamos percebendo que o nosso mundo está doente. Totalmente. E nós precisamos desse apoio de um especialista, de uma pessoa que traga esse conforto, né? Por que eu sofro tanto? É um tema que eu amei, né? A hora que ele mandou o tema, eu já falei, gente, quem, né? Quem já não fez essa pergunta? Eu acho que Todo muitas mundo pessoas. faz. Mas antes da gente entrar nesse tema, conta um pouco dessa trajetória, do seu trabalho, do Projeto School, né? Como que ele surgiu, por que surgiu, o que que te tocou de hoje fazer a diferença na vida de tantas pessoas, Israel? Ó, André, essa é a resposta mais fácil para dar para uma pessoa, porque tem um padrão que nós entendemos que diz assim, ó, não se pode falar da dor quem um dia não passou por ela. Então você vai olhar aqui no cenário que a maioria das pessoas que entram num projeto social são vítimas de um cenário. Então por que que ela optou em partir para um projeto social, servir pessoas, cuidar de pessoas? Porque ela foi uma vítima primeiro. Então acaba criando essa sensibilidade. É óbvio que hoje o que me leva a estar dentro de um ambiente escolar é pelo fato de que eu fui uma vítima de bullying. Hoje o que me leva a estar hoje dentro do ambiente escolar para falar sobre automutilação, crise de ansiedade, crise de pânico, é porque eu saí desse cenário, eu passei por esse processo. Eu costumo dizer assim, é polêmico, tá? As pessoas dizem assim que o processo da depressão, ela tem cura. Não, a depressão ela não tem cura. Não, Israel, não. Você aprende a lidar com esse processo, porque a nossa Nossa. maior força que nós temos hoje está tudo na nossa mente. Ela é o nosso maior domínio. Então, nossa mente ela tem capacidade de criar inúmeras coisas, inclusive uma gestação, que a pessoa ela se convence de que ela está no processo de gestação, de que ela está grávida, tudo criado pela força da mente. Então, automaticamente, no processo da nossa vida, quando a gente passa por um processo depressivo, que é um desencadeamento daquilo que você viveu no passado, você aprende a lidar com essa realidade. Eu falo assim, eu passei 6 meses em processo de depressão, de tratamento, acompanhado por um psicólogo, acompanhado por um psiquiatra. Porém, após concluir esse processo, eu entendi que eu ainda estava sendo a vítima de crises. E hoje eu tenho 40 anos de idade, venci esse processo há aproximadamente 7 anos e passo por um processo de crise, de pânico constantemente. A diferença é que agora eu sei lidar com ela. É mais ou menos assim. Principalmente para quem está assistindo, eu acho que isso é muito bacana. As pessoas entenderem. É muito fácil eu trazer uma crítica. A sociedade hoje me impulsionou, o sistema me impulsionou a ser um palestrante, porque eu descobri uma das coisas que é o maior desafio para quem passa por um processo, infelizmente, de crises. O que é? Lidar com uma sociedade que diz que é frescura, é falta de que fazer. Ah, depressão é frescura, não tem nada não. Isso. Vai fazer vai caçar alguma coisa Vai para fazer, não isso, vai é? lavar uma louça, varrer um quintal. Uma mãe fala para um filho, vai jogar uma bola. Isso é falta de que fazer. E eu deparei com essa realidade. Aí o que eu sempre falo para as pessoas é que quem vive esse cenário sabe, exemplificando que tua vida tá tudo perfeito. A minha vida estava ótima, não me faltava nada, um bom emprego, família, tudo maravilhoso. Perfeitinho.
uma bela manhã, eu levantei como um dia comum de todos os outros dias para cumprir a minha carga horária, as minhas atividades do dia. De repente eu comecei a perceber que o meu coração começou a bater mais rápido. E um aceleramento cardíaco. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Automaticamente a minha mão começou a suar frio e eu comecei a ter tremor involuntários. E parecia que Olha, alguém estava apertando o meu pescoço e eu comecei a sentir aquela falta de ar, uma pressão na cabeça. E de repente, a primeira sensação que você tem, mesmo você não sendo experiente, estou morrendo. É a primeira coisa que você tem certeza. Estou morrendo, preciso ir para o hospital que eu estou morrendo. Estou sofrendo um infarto do miocárdio, alguma coisa está acontecendo, eu estou morrendo. E no meu cenário, a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, a primeira coisa que eles foram fazer o eletro por conta dos sintomas, né? Dor no peito, dor na cabeça, falta de ar, nossa. a mão suando frio. Aí, diante do médico, fez o eletrocardiograma. Ali eu tinha certeza que eu era uma vítima de um infarto. Aí ele simplesmente olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje, quem estava comigo em companhia era minha mãe. Ele olhou para minha mãe e disse assim: a mãe, é o que eu imaginava. Eu interrompi o médico, falei: eu estou infartando, né, doutor? Ele falou: não, você está sofrendo uma crise de pânico. E eu não entendi o que era aquilo, fui ouvir dele, e eu tive um privilégio, que quando eu passei pelo psiquiatra, eu perguntei para ele, falei: doutor, por que a gente passa por isso? Aí ele trouxe uma das coisas que é pauta dentro da minha palestra hoje. A depressão é apenas um estágio de um reflexo daquilo que você vem vivendo ao longo da vida. Hoje eu pontuo mais ou menos assim. É como se você olhasse para esse copo aqui, o nosso corpo é corpo, alma e espírito. A nossa alma é a sede das emoções. É nela que contém todas as emoções do corpo humano. O que acontece? A gente acha que esse fator ele começa a ser afetado desde o primeiro dia que a gente nasce. E não é. Ele começa a ser afetado dentro do ventre da mãe. Ou seja, todo o cenário que a mãe vive no ambiente externo, consequentemente, já reflete no filho no ambiente interno. Então, essa criança ela já nasce com traumas. E eu costumo dizer, se a nossa alma, eu comparo assim, se a nossa alma fosse como esse copo, ela suporta 1 litro de emoção. Você não pode passar disso. Aquele ápice, o estresse. E a gente vai pegando os traumas ao longo da vida. Uma palavra que você ouviu de um pai, uma palavra de maldição, você é um burro, você é uma emprestada, você é uma decepção na minha vida, você, quem sabe, teve a infelicidade de presenciar o que eu e a minha família presenciou, um rompimento de um casamento, meu pai saindo de casa, eu tinha 8 anos de idade. Os traumas já começou a fazer parte da minha vida. Eu fui um garoto que não tive paternidade. Eu costumo dizer que toda criança que perde paternidade, ela perde destino. Porque pai paterno é o que conduz, ele proporciona destino. A mãe é acolhimento, é calor, é aconchego, a mãe traz para perto. Por isso que eles usam muito assim. O pai parece que empurra a criança, né? Porque pai é destino. E eu perdi isso. Então, quando você perde destino, você perde limites. Tendo no ambiente escolar, você não tem limite. Todo o estresse que você vive dentro da sua casa, você automaticamente reflete dentro da escola. Porque dentro da sua casa você não consegue, literalmente, expor esse gigante para fora, porque você tem medo do teu pai e da tua mãe. Quando você chega no ambiente escolar, o que você faz? Você faz vítimas. Aí você vai colocar esse gigante para fora e você encontra um garoto que é mais sensível, uma garota que é mais sensível, ela se torna sua vítima. Por isso que a gente tem esse número assustador de bullying. Por quê? Nós estamos lidando com vítimas das vítimas. Ou seja, começou dentro de casa. Aí você pega isso e leva para um ambiente chamado escola. E esse garoto, essa garota, encontrou alguém mais frágil que ele. E ele quer colocar aquilo tudo para fora. Então aquele ali agora se tornou a vítima dele. Então a gente vive esse colapso diariamente, sem saber como lidar com essa realidade, com esses conflitos, e chega um ponto que a pessoa fala: por que eu estou passando por isso? Porque a tua alma está no limite. Ela está gritando, dizendo: a gente não está bem. Só que a gente acha que é frescura. Então, na verdade, esse processo começou lá atrás, na gestação, e ele vem te acompanhando durante a vida. Ao longo da vida. E o que aconteceu? Chegou a hora que te deu essa crise de pânico. Isso. Só que se for olhar a sociedade, não, o Israel tem um bom casamento, tem um bom trabalho, está tudo certo. Não tem motivo para ele estar assim. Era o que todo mundo pensava. Aí você teve que descobrir que realmente foi lá atrás que começou os seus problemas. Perfeito. É isso? Exatamente. A sociedade, ela enxerga o nosso quadro atual, né? Mas como que você pode estar passando por isso? Está tudo bem. Então, eu tenho uma frase que eu sempre uso para todas as pessoas quando eu tenho a oportunidade de falar, que foi a frase da minha vida, que ela diz o seguinte: não é justo você fazer com que o momento defina toda a sua história, porque ele é só o momento. O que a gente faz? A gente está num momento, vamos colocar, uma fase difícil. Igual eu tive a oportunidade de conhecer você um pouco antes, você
relatou um pouco do teu cenário, processo pandemia. Você poderia julgar aquele momento como um caos na sua vida para sempre. E a gente faz isso inconscientemente. Cara, minha vida é agora, o que eu vou fazer? É só um momento. Ele não pode definir a sua história, é o agora. Ele não pode definir o que você vai viver o resto da vida. Só que o problema é que o nosso desespero nos condiciona ao momento. A gente não consegue tomar ótica de que vai dar certo, de que vai funcionar. A gente julga o cenário pelo Ele momento. fica desesperado, eu andava para lá e para cá. Agora você começou a falar da mão suava, o coração disparava, de repente eu estava tendo uma crise também, não sabia? E não sabia. E por conta do quê? Você é ser humano, você tem projetos, sonha, e você vê que as coisas da noite pro dia estão tirando isso de Tirou você. tudo, 18 anos de... E você não fez uma faculdade para se preparar para isso, que ninguém Não. fez. Aí você teve que reconstruir. Então, nesse processo que é a maior diversidade, por que muitas pessoas optam se trancar dentro de um quarto? Porque ela julga o momento dela, tá dizendo assim, esse momento vai me matar. Ela não consegue ver perspectiva, projeto de vida, dizer assim, cara, vai dar certo, vai funcionar. Não, porque o momento tá desesperador. Então, eu consegui entender que na minha trajetória, quando eu tive a oportunidade de ter acesso, eu falo muito isso e é meio estranho falar, mas ele é muito real, eu gritei com Deus. Eu urrei com ele. Eu falei assim, desce aqui. Teve um momento, André, que eu cheguei e falava para ele assim, o senhor não é pai. Que pai que é esse? Que permite eu passar por um cenário tão caótico desse, pensamento suicida, tentativas de suicídio. Que pai que é esse? Então, eu gritava com ele, teve dentro de uns momentos difíceis dessa trajetória, que eu falei para ele, desce aqui para falar comigo. E realmente eu obti a resposta dele. A resposta dele foi essa, assim, silêncio. Ele lidar com o silêncio no momento desesperador é horrível. Você quer alguém para você pôr gigante para fora e pelo menos que alguém fale assim, calma, só isso. Só que o princípio que a gente fala, que é o princípio da fé, você acreditar no impossível e ver o invisível, é desafiador. E eu achava que o meu desespero, o meu grito, ia trazer ele para perto. Na minha concepção, ele ia falar comigo. Só que eu entendi que aquele processo ele era necessário. Para quem desejou a morte, para quem não desejava isso para o pior inimigo, e hoje poder olhar para você e falar assim, André, foi a melhor faculdade da minha vida, foi o período de depressão. Gente, e você teve todos esses sentimentos aí de querer acabar com a própria vida? Todos. E completamente decidido, porque é uma dor inexplicável. Você não consegue entender de onde sai e por que sai. Uma tristeza assim profunda. Profunda. Eu falo que a gente carrega um duplo sentimento. A gente quer estar perto de pessoas e longe ao mesmo tempo. É uma loucura. Por que você quer estar perto de pessoas? Porque você só quer alguém para abraçar. Por que você quer estar longe? Porque você já bateu em algumas portas e zombaram do teu momento. Eu falo assim que vou falar pelo Brasil, o nosso Brasil tem milhões de especialistas na área. Como assim? Porque todo mundo que você procura, ele fala para você que é uma frescura, que é falta de trabalhar. Uns, pelo fato de eu ter princípio cristão, uns associam que era falta de Deus. Então, assim, tem inúmeros especialistas que nunca passou e se vê na autoridade de falar que você está com frescura, sendo que o sistema da saúde reconhece a depressão como uma doença, mas a nossa sociedade não vê. A nossa sociedade não consegue enxergar. Aí, no meio disso tudo, o que eu vejo? Qual que é o grande colapso? Depressão e ansiedade. A depressão é teu estágio atual, que é o reflexo do teu passado, que você vem vivendo, nunca tratou, e de repente, lembra do início, que a tua alma é uma sede das emoções, você acumulou, chega um momento que ela grita. Ela fala, a gente precisa parar, a gente precisa cuidar de nós. Aí eu sempre falo assim, André, que tem um padrão que eu uso, a questão da resiliência. E eu falo que a resiliência, na medida errada, é um veneno para a nossa vida. Por quê? Porque tem hora que você não tem que ser resiliente. Tem hora que você tem que parar mesmo. Tem hora que você tem que falar que está doendo mesmo. Só que a sociedade tem medo de dizer que está com medo. A sociedade tem medo de dizer que acha que não vai dar conta. Por quê? Não, eu sou a coluna da casa. Ninguém pode me ver frágil. Eu sou a estrutura do lar. Peraí, mas esse é ser humano. Antes de você ser a coluna da casa, antes de você ser a estrutura do lar, antes de você ser o peso da sua família, você é um ser humano. Aí as pessoas não querem tratar isso. Aí vive resiliência na medida errada. A alma está falando, para, e ela está dizendo, não posso. A alma está gritando, vamos cuidar da gente? Não. Meus filhos dependem de mim. Não, meu marido precisa de mim. Longe de mim isso. Gente, isso que você está falando é o que acontece com todas as pessoas. Diariamente. É a realidade dentro de um lar hoje. Todo mundo quer viver resiliência,
porque não pode demonstrar dor. E não é fraqueza, tá? É dor, porque somos seres humanos, então. Nós não estamos isentos da dor. Só que eu não quero demonstrar ela. Então o que eu faço? Eu entendo que a dor é sinônimo de fraqueza. Aí eu não consigo revelar. Tô com medo. Tô com dor. Não. É como Dou dizia, conta? Pode mandar, mas isso eu faço? Não, vem cá. Não, tá tudo bem. como dizia meu avô, se contenha na sua insignificância e engole o choro. Nossa, quanta gente já ouviu isso. Engole o choro. Engole o choro e vai. Como que você pede para engolir o choro se você quer chorar? E hoje o padrão dessa resiliência na medida errada é isso. É você ter que se reprimir. Você quer ver uma coisa que é muito real? Que pessoas que estão assistindo isso vão se identificar? Eu falo que a única pessoa, tirando do ambiente espiritual, eu associo como pessoa, vocês vão entender por quê. Que é o único que te entende, que ouve você, que te compreende e fica em silêncio e aceita todas as suas lágrimas. Você sabe quem que é ou não? Quer chutar? Tirando do ambiente espiritual. Tirando o ambiente espiritual. Eu associo como uma pessoa, mas não é, mas eu associo. Se fosse no mundo espiritual, eu ia falar que é Deus. Deus. E a sua mãe? Não. É que legal isso. É teu Olha, travesseiro. uma pergunta, olha. Meu travesseiro. Teu travesseiro. Só ele que vai me ouvir. Agora tenta imaginar, se o teu travesseiro pudesse contar o que ele já contemplou de você nas noites de insônia, sozinho, em lágrimas. Não. Quanta história não sairia dali. Muitas das vezes você irado, bateu nele, a lágrima escorreu, e você revelando a tua humanidade ali porque não tinha ninguém te assistindo. Essa personalidade de ser humano que nós temos que ser. A gente tem que parar de querer viver um holofote que não é nosso. Por que a rede social funciona? Ela funciona por quê? Porque a gente mostra uma vida que não é nossa. E mostra, a gente olha assim, às vezes a pessoa, aconteceu de ver casos, né? A pessoa tá na rede social, sorrindo, com uma foto, com a família, tudo certo. De repente, no outro dia, a pessoa suicidou. Quem que vai entender isso? É o que você falou, a rede social mostra uma pessoa sorrindo, uma pessoa bem, uma pessoa com a família. Você vai imaginar que aquela pessoa estava escondendo uma dor dentro dela, um sofrimento? Porque ela quis se mostrar forte. Que é exatamente o que você está falando. Muitas pessoas vão se identificar porque você, realmente, eu dou conta, eu faço, eu vou, tá tudo bem, bota um sorrisão aqui e por dentro tá moído. Isso aí é o que todas as pessoas fazem. E dá conta mesmo. Até surgiu o pânico. Aí, até chegar ao limite. Resiliência, ela deve ser bem aplicada? Deve, mas da medida certa. Entender que a resiliência não pode ser maior que a sua dor. Nunca isso, gente. Dor é para ser tratada, Andréia. Dor não é para ser ignorada. Medo é para ser tratado. Só que a sociedade plantou isso. Eu não posso falar para você que eu tô com medo. Eu, como uma esposa de um lar, não posso falar para você que eu tô vivendo um caos, tô no ápice, tô no meu limite. Eu tenho que ser resiliente porque eu que sustento a casa. Eu sempre falo assim para as pessoas, principalmente em palestra, você morreria pela vida do seu filho? Aí as pessoas dizem sim. E viver? Você viveria por ele? Aí muitos falam, lógico que viveria, mas você está vivendo por ele? Porque estar vivendo por ele é ter você como prioridade. É você se amar a ponto de você ter como sua maior prioridade você. Seus filhos são apenas um reflexo seu. Antes dele vem você. Só que a gente não quer olhar para isso. A gente usa a medida errada como mãe, e eu peço licença para falar isso para a mãe. Eu não sou mãe, eu sou um pai, mas por lidar com elas, a gente usa a medida errada como mãe. Por quê? Porque a gente acha que o acolhimento e o cuidado é o que vai gerar a responsabilidade de ser mãe. Não. Antes de você ser mãe, você é você. Deus não fez você mãe primeiro. Ele fez você a Andréia, com emoções, traumas, feridas. Ser mãe é um privilégio que você recebeu, um dom que Deus lhe deu. Só que o que a gente está fazendo, a gente inverte. A gente tira aquilo que é como prioridade, aquilo que Deus fez a Andréia, e coloca o dom de ser mãe como prioridade. Por isso que o teu filho é tua prioridade, por isso que a tua casa é tua prioridade, a tua vida no social é prioridade. E você? Não sei se você já viu, tem alguns vídeos em rede social que mostram algum momento de pessoas, inclusive tem um que repercutiu bastante, de uma mulher, uma jovem, que ela está numa entrevista de um podcast e ela tem um período de crise. E ela tenta se controlar. Porque eu estou ao vivo, não pode me ver na minha humanidade. Então você percebe que ela começa a baixar, ela vai ficando assim, ficando inquieto.
E o maior desafio de uma pessoa que passa por uma crise de pânico é exatamente isso. É lidar com os olhos das pessoas. O que vão pensar? O que vão falar? Por isso que todo mundo parte pela opção de se reprimir, se trancar dentro de um quarto. Se afastar da vida social, que todo mundo faz isso. E já perguntaram para mim, por que a pessoa se tranca dentro de um quarto? É porque antes dela ir para o quarto, ela bateu na porta da tua casa. E só queria que você pudesse ouvir. Aí você foi ignorante, você falou que ela não tinha o que fazer, que o caminho que ela trilhou. Vou ver o meu mundinho. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu me tranco dentro do quarto, me fecho lá. E ali eu descobri que é o meu melhor lugar, porque ali eu não tenho, essa vai doer, tá? Eu não tenho acusações, eu não tenho ninguém me culpando, não tem ninguém me criticando, ali sou só eu. Ali eu posso chorar, ali eu posso dizer se está doendo para mim ou não. Então, o desafio do nosso dia a dia é a gente não entender princípios e prioridades na vida. A minha prioridade tem um mandamento que, quando foi estabelecido, eu costumo dizer assim, que toda regra, todo ambiente onde a regra é muito grande, o relacionamento é péssimo, mas todo ambiente necessita de uma regra. Então, quando foi estabelecido para o ser humano, que nós chamamos de 10 mandamentos, quando Jesus teve essa terra, o que ele fez? Ele resumiu ele e trouxe como regra para todos nós, como ordem, que é: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. André, aqui está resumido o dilema da vida do ser humano. A meta do ser humano está aqui. Deus como prioridade, e abaixo dele é você. O que a gente faz? É meus filhos, é meu esposo. O pior de tudo é o meu trabalho. O mais pior de tudo é meu status. Eu tenho que estar bem, eu quero comprar uma casa bonita para o vizinho ver que a minha casa é melhor que a dele. Então eu não me tenho como prioridade. Eu coloco eu lá no quarto, quinto, sexto, sétimo lugar na vida e vamos morrendo lentamente. Agora, essa morte lentamente, eu vou dar uma notícia que ninguém quer ouvir, tá? Segundo a ciência, 100% das doenças do mundo está associado ao emocional. Pasme, inclusive o câncer. Quem é o maior desenvolvedor do câncer no mundo? Chama-se ansiedade. E quem não é? Quem não passa por isso? Tá todo mundo ansioso. Você vê que e outra coisa, eu vejo a geração de crianças já nascendo igual a gente, ansiosas. Muito. E o maior desenvolvedor das doenças do mundo começa ali, começa nas nossas emoções. E a gente não se ama, a gente não se cuida. Por isso que eu acredito muito nessa frase que diz que o amor não compra felicidade, ou melhor dizendo, o dinheiro não compra felicidade. E não compra mesmo. Por quê? Porque o dinheiro, se você não souber administrar, ele faz de você escravo dele. Aí você perde princípios, você perde família, você perde a tua saúde. Recentemente a gente estava numa palestra para professores e eu tive uma experiência de conhecer alguém que passa por um processo de tratamento de câncer. E conversando com ela, a gente aplicou isso, que eu falei para você agora na palestra, a gente aplicou. E pós-palestra ela me chamou e disse: Israel, quando eu fui diagnosticada que eu estava passando pelo processo do câncer, eles encaminham a gente para vários especialistas. E dentro deles estava um psicólogo e um psiquiatra. E, inclusive, o psicólogo e o psiquiatra foi apresentar para mim o atual cenário que eu estava vivendo e me mostrou para mim que, infelizmente, todos nós, seres humanos, nascemos, né, com acho que é célula cancerígena, porém a gente que desenvolve. E ela perguntou, mas de que maneira que eu desenvolvo? Todo mundo associa primeiro a alimentação. Não é a primeira alimentação. Primeiro são as emoções. As nossas emoções é a nossa maior fonte. E como que ele comprova isso? Você pode ver que a pessoa, ela vai para o médico, vai fazer um acompanhamento, vai fazer exame de rotina, ela está tudo bem, no exame de rotina ela descobre que ela está com câncer. Automaticamente, a informação afeta tanto o emocional dela que ela já sai de um cenário, de um estágio do câncer e dá um salto, porque as emoções já informou para ela: estamos morrendo. Então, automaticamente, ela começa a entrar no processo da entrega. Lutar para quê? Já estou morrendo. Consequência de uma emoção. E nessa conversa que eu tive com ela, qual que foi como disse, a conclusão que ela chegou? Lentamente, eu percebi, eu estava me matando. Por quê? Porque eu não parei para cuidar das minhas emoções. E eu, na minha gestão pública, fiz de tudo para com todos e não fiz nada por mim. Então, lentamente, eu fui me matando, desenvolvendo uma célula que já estava dentro de mim, dando para ela muito mais força, porque eu não me amei o suficiente para cuidar de mim. Então, eu sempre digo assim, são sentimentos que nos perseguem, que é desafiador. Um exemplo,
você lidar com o sentimento de culpa é um veneno, velho. Isso arrebenta com a gente e é o que mais nos persegue. Você quer ver como que a gente acessa o sentimento da culpa? É você fazer uma pergunta: e se eu pudesse? Aí a gente complementa, voltar atrás. E se eu pudesse fazer diferente? O sentimento da culpa persegue a gente a vida toda. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu sempre falo assim, que quando você passa por um processo de luto, de uma perda de alguém especial, você carrega só duas verdadeiras emoções. Ou você vai levar o remorso, ou você vai levar a saudade. Qual que você quer escolher? Você quer carregar o remorso, ou você quer carregar a saudade? Essa decisão é sua. O remorso é aquilo que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter aproveitado. Mas se a pessoa sente isso, se ela sente remorso, ela consegue um tratamento aliviar essa dor dela, porque senão ela vai sofrer com essas emoções, vai ter o pânico, vai ter a depressão. Consegue se ela se permitir e aceitar. E aceitar, tem que ter uma aceitação. Tem que ter uma parte dela. Eu falo assim, a filosofia ela tem uma tese pautada muito a questão do remorso, que não há medida para o remorso. Não tem como eu distinguir se eu estou tendo um remorso ou se realmente eu estou tendo um arrependimento. Essa medida exata não tem, mas ambas te levam a um sentimento. E o sentimento de que, cara, eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais. Eu tive uma experiência que eu estava em viagem com um amigo e minha mãe mandou aquele áudio carinhoso que as nossas mães acima dos 60 anos mandam. Sabe aquele de 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos? Esse áudio carinhoso. O que eu fiz? Eu usei a tecnologia que o WhatsApp me deu, sentei o dedo no modo 2, para ouvir mais rápido. E ele do meu lado, na condução, ele encostou o carro, olhou para mim, colocou o dedo na minha cara e falou assim: nunca mais faça isso. Eu nunca mais faço isso. Por quê? Falei assim, porque vai ter dia que você vai querer um de 10 segundos, ele não vai vir. Aí ele disse para mim assim: ouça esse áudio. Aproveita cada fala, cada detalhe. Por que esse cara falou isso para mim? Porque ele passou por essa dor. Por que eu ouço no modo 2? Porque eu não passei por dor. Então você consegue entender que só pode falar da dor quem um dia viveu por ela. Então por isso que assim gera autoridade quem passa pelo processo. Por isso que diante de você está um cara que falou para você: depressão foi a melhor fase da minha vida. Que é isso, Israel? Porque ela me ensinou. Eu ouvi isso, foi muito forte. Foi muito forte, Israel, porque, né? Ela foi a minha melhor faculdade, ela gerou em mim sensibilidade. E isso aconteceu de você se tornar palestrante. Gente, ele é psicanalista, terapeuta, palestrante. Foi a partir do seu diagnóstico? A partir do meu diagnóstico. O dia que falou, você está com pânico. Aí eu entrei no processo de tratamento. Aí você entrou no processo de tratamento e conseguiu melhorar. Consegui vencer o processo, que é assim... aquela dor extrema que você estava vivendo. Isso, porque cada pessoa reage de uma forma, porém, a maioria tem as mesmas sensações e o mesmo sentimento. Por exemplo, diante de nós aqui está minha irmã passou pelo mesmo processo. Então, a maioria tem a mesma sensação: estou morrendo, ponto. Então, o que me aliviava? É eu ligar para minha psicóloga e ela falar assim para mim, assim: Israel, você não vai morrer. Israel, isso não vai te matar. Isso me aliviava. Porque a certeza que eu tinha é que eu estava morrendo. E quando ela me dava informação e eu via ela como autoridade na área, então a palavra dela pesava para mim. Aí eu falava para ela: você promete para mim? Ela chama Rita. Israel, eu prometo para você. Rita, você promete para mim? Israel, eu prometo, isso não vai te matar. Rita, vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. E todos nós precisamos encontrar gatilhos que nos ajudam no processo da crise. O que eu encontrei? Eu encontrei para mim uma música que era padrão, essa música fazia parte, então eu vivia direto com fone de ouvido, eu colocava ela no ouvido, ela me aliviava e saí de casa andando com alguém. Não podia pegar na minha mão. Mas tinha que estar do lado. Tinha que estar do lado, mas encostar. Não encostar. A maioria das pessoas... Só presença. A maioria das pessoas que tem crise de pânico, se você encostar nela, é desesperador. Parece que a gente tem uma sensação de que você quer nos segurar. E se eu tiver vontade de correr, eu quero correr, e você não pode me segurar. Então, a maioria das pessoas se torna desesperador esse cenário. Então, ninguém podia encostar em mim, eu só queria sair e andar. E nesse processo, durante aproximadamente 6 meses, eu consegui entender o processo todo
dentro daquilo que o psiquiatra havia dito para mim. O cenário que eu estava vivendo era só sequelas do que eu vinha acumulando ao longo da minha vida e nunca parei para me amar e me tratar. E chegou um momento que a minha alma falou assim, agora não dá mais, agora eu vou refletir isso na matéria. Por isso que automaticamente a gente vive esse caos. Exemplificando, hematomas pelo corpo, descontrole intestinal, queda de cabelo, uns entram num processo de obesidade gigantesca, outros emagrecem muito. Cada organismo reage de uma forma, mas automaticamente é só um reflexo de uma alma que refletiu em todo o seu metabolismo e descontrolou tudo. Tem pessoas que têm dores de cabeça que ela passa por um médico, faz mapeamento no cérebro e não encontra nada. E é uma dor insuportável. Então, cada pessoa, tem pessoa que tem facilidade de dormir. Eu não conseguia dormir. Para mim, o sono era a coisa que eu mais queria na vida, era conseguir fechar o olho e dormir. Eu não conseguia. Você tinha insônia, ficava acordado à noite. Constantemente, você fica variando. Por isso que você encontra uma pessoa que passa por esse processo, o olhar cansado, abatido, pessoa debilitada. Aí, agora vem princípios cristãos, meu, tá? Na conversa que eu tive com o psiquiatra, ele me relata tudo isso. Aí eu seguro a receita que ele me apresenta e pergunto, doutor, mas se é um estágio da alma, esse remédio aqui vai tratar a minha alma? Ele olhou para mim com muito carinho e disse, não existe remédio que trata a alma. Eu falei, então, doutor, então eu estou no especialista errado. Então agora eu tenho que buscar o especialista que vai tratar da minha alma. Ele literalmente olhou e disse para mim, isso é princípio da sua fé. E eu vim tratar não fé, eu vim tratar o teu cenário. E eu fui embora para casa, eu estava tendo em média de 4 a 5 crises por dia. Gente. Ciente daquele remédio. Aí eu comecei a tomar, o primeiro que eu tomava era o tradicional Rivotril, para controlar as crises, e tomava o Clô, né, que a gente chamava de Clô. E a primeira vez que eu tomei o Clô, eu tomei ele inteiro, eu andava para casa, parecia que eu estava flutuando, uau, 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 uau. E, cara, que coisa mais louca, eu liguei para ele, ele falou assim para mim assim, divide o remédio em 4, ou seja, toma 1/4 dele. E aí eu tenho, né, que fez parte da minha vida, do meu processo de cura, a saudosa tia Gessi, que eu liguei para ela e era uma mulher, sempre foi uma mulher muito temente a Deus. Ela disse para mim assim, se você já entendeu que o especialista é Jesus, por que você vai continuar recorrendo a um ser humano que vai te dar um remédio e não vai tratar a tua alma, ele vai só sedar a tua matéria? Você não precisa desse remédio. E eu optei em encarar essa fé. É muito pessoal de cada um. Se aconselha pessoas? Não, é pessoal de cada um. A minha fé me motivou para isso e eu disse, é o melhor caminho. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com pacientes, Israel, devo ir por esse caminho? Se a tua fé te encoraja, a fé abraça e vai ser feliz. É desafiador? É. Para mim deu certo? Muito. Mas eu fui isento das crises? De jeito nenhum. Tive que passar por ela. Mas a diferença é que eu fui lidando com um especialista, que todas as vezes na minha oração dizia para ele, se é só o Senhor que pode mexer na minha alma, cuida da minha, a minha está no limite. Eu sou um jovem garoto de 34 anos, a minha está no limite, cuida dela. Então eu entendi que é ele quem vinha me trazer um conforto, até eu conseguir assumir literalmente que essa vai doer, fui o autorresponsável, eu criei todo esse cenário. Deus não é culpado, minha família não é culpada, ninguém. Porque você não conseguia entender os sinais do que estava acontecendo com você. Não. Às vezes tinha dor aí que você nem sabia que ela existia, porque você guardou ela. Numa caixa, numa gavetinha lá, trancou no arquivo. Tá lá, não, isso aqui não vai me atingir, isso aqui não vai me atingir, isso aqui não vai me atingir, e um dia atingiu, né? Abriu tudo. É que a gente acha que nunca vai acontecer, né, com a gente. Então sempre assim, não, eu não vou passar por isso. Porque a minha autocobrança, o que era? Eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, minha vida inteira na igreja. Como que pode um cristão ter essa doença que eu intitulava como a doença do inferno? Eu achava, porque as pessoas têm essa facilidade de dizer que depressão é a falta de Deus, é coisa do inimigo, até você descobrir que não. Por que eu falo que foi a melhor fase da minha vida? Porque ela me proporcionou a sensibilidade para fazer o que eu faço hoje. Hoje eu vivo o melhor momento da minha trajetória como ser humano na Terra, porque eu passei pela minha melhor faculdade. Foram 6 meses que eu pedi para morrer, mas após os 6 meses, foi os 6 meses que eu tiro pessoas do processo da morte e conduzo elas até o processo da vida. E eu só faço isso hoje, porque eu sei o que eles sentem. Então, se alguém sentar diante de mim e falar, estou tendo crise, eu sei que esse cara está passando, eu sei que essa mulher está passando,
E eu tenho sensibilidade para ouvir, que eu uso muito chamado misericórdia. Misericórdia é miseriocárdio, é o meu coração na sua miséria. E só adquire isso quem passa pelo processo. Fica tranquilo, Deus nunca vai pedir para você cuidar para uma pessoa que passa por pânico se você não sabe qual é a dor dela. Você não tem essa estrutura emocional. Agora, quem tem, vai ter a sensibilidade, vai dizer, cara, não é frescura, tá doendo mesmo. Ela tá assim com vontade de morrer, não porque ela quer desistir, porque ela quer ficar livre da dor. Eu tive sentimentos assim. Nunca que eu quis morrer, André. Eu só achava que isso ia me isentar da dor, porque ela é horrível, é insuportável, que você só quer achar resposta e não tem. Não tem resposta e a pessoa, ela não tem vontade de viver, né? Ela não tem vontade de nada. Você perde. Você quer assim, você quer vencer o hoje. Você perde perspectiva, você não tem mais sonhos. Alegria, nada. Nada. Você quer vencer o hoje. Só que como você vem lutando 1 mês, 2 meses, aí você vê que parece que não muda, consequentemente, o que você vai fazer na sua trajetória? Você vai se entregar. Aí quando você se entrega, aí vou te dar um exemplo de uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência de conversar com um pai. E esse pai, infelizmente, perdeu o filho. E na perda do filho, esse pai sempre foi um homem temente a Deus. Sempre foi um homem de oração, de compromisso. Ensinou o filho a ser temente a Deus, a estar em compromisso, em relacionamento com Deus. E de repente esse filho vem e vai embora. Qual foi a indagação desse pai como testemunho para mim e não compartilhando o que ele passou, mas compartilhando o que ele estava vivendo como ser humano? Ele disse assim, cara, por que eu tenho que adorar um Deus que tirou meu filho? Por que na situação do cenário dele, o dele ele ressuscitou no 3º dia, por que o meu não? Por que ele ressuscitou o melhor amigo dele e não ressuscitou meu filho? Por que eu tenho que adorar ele depois do que ele fez? Aí o que eu sempre falo assim, cara, como não ser humano? Sabe qual que é o problema do ser humano? É que eles enxergam Deus como um ser que está sentado num trono, com uma cara de bravo, é o cara do sim, sim, não, não. Só sim e não e acabou. E eu nunca vi Deus dessa forma. Tem um ditado popular, que eu acho que você já ouviu, que diz assim, ó, é o pior ditado que inventaram no mundo. Nunca pergunte a Deus o porquê, e sim o para quê. Que hipocrisia que é essa? Se eu tenho um pai, eu não puder perguntar por que tá doendo, eu vou perguntar para quem? Que pai que é esse que eu não posso me relacionar ao ponto de olhar para ele e dizer, eu não concordei. Então a gente precisa parar de ter essa ótica condicionada a Deus, achando que ele é um cara, que eu sou dono do universo, que a gente sabe que ele é, mas literalmente o que eu disser não voga nada para ele, eu não preciso de ter esse relacionamento, é a decisão dele, ponto final. Então, como não olhar para ele e perguntar para ele, por que o senhor tirou meu filho? Sou ser humano. Então, a gente tem a nossa fragilidade. O problema é que as pessoas não veem dessa forma. As pessoas veem que, tipo assim, engula seu choro. Como engole o choro, velho? Você arrancou meu filho. Ah, mas não foi Deus que arrancou. Você não encaixa isso na cabeça de ninguém no mundo. Se a gente vê ele como detentor e dono da vida, é lógico que a gente vai associar. Foi ele que fez e ponto. Então, com quem que eu vou brigar? É com ele. Com quem que eu vou falar que tá doendo? É pra ele. Com quem que eu vou falar que eu não concordei? É com ele. Mas não, eu não posso. Aí o que eu disse pra esse pai? O desafiador, o que é? Cara, por que não pôr pra fora o que já foi gritado aí dentro? O coração já contou. Ele sonda o teu coração, ele já sabe que você não concorda. Ele já sabe que você disse que não é justo. Só põe pra fora, porque você vai tratar 2 situações. Teu coração já cantou, é o estágio da sua alma. E quando você põe pra fora, é o estágio do teu espírito, você revelando a tua humanidade. Eu falo pra todo mundo, André, pelo amor de Deus. Essa dor é deixar ela fluir. É isso, chora mesmo. É voltar a ser ser humano. Fica indignado, sim, quer falar, o que você tem vontade, fala. É isso que seria uma cura desse trauma. Com certeza, a cura desse trauma. Porque depois ele vai centrar e vai ver, e vai conseguir entender isso, né? É aceitar, polêmico, tá? É aceitar o luto. Vou te dar um exemplo. A vida tem que continuar. Mas peraí, eu não posso aceitar o luto que tá doendo? Eu sei que a vida tem que continuar. Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar o luto. Se eu quero entrar no quarto e chorar e dizer eu não concordo, entra no quarto e chora. E não vai adiantar nada, né? Porque não vai trazer de volta. Então, quer dizer, você tem que, então, chora à vontade, põe isso pra fora e espera você acalmar para você
conseguir seguir, mas tem que ter esse período. Tem que ter. Que seja 1 mês, 2 meses, como é que é isso? Eu costumo dizer assim... O luto é mais tempo, não é? Não. Eu costumo dizer assim que todo o processo do luto, ele tem que ser aceitável. Porém, eu que passo, você que passa, a gente tem que estabelecer uma data. Ele tem que ter um final. Senão... Eu tenho pacientes, a gente tem até depoimento na nossa rede social da Neide, e ela participou de uma das nossas palestras, e se eu não me falha a memória, acho que mais de 50 anos ela está no processo do luto do pai. E ela conseguiu pôr o ponto final. Ela entendeu que, peraí, agora eu preciso soltar meu pai. Eu tenho outro que... Ela não estava vivendo. Não estava vivendo. Eu tenho outro que é o Augusto César, que o pai dele, infelizmente, teve uma morte trágica. Esse eu posso falar o nome tranquilo, que esse é o testemunho dele. Ele teve uma morte muito trágica, o pai dele morreu eletrocutado e ele foi tentar tirar o pai daquela cena e automaticamente ele também recebeu aquela descarga, só que o pai veio a falecer e ele ficou internado, acho que 41 dias na UTI e conseguiu vencer e sair com vida. E ele estava, desde o falecimento do pai, no celular dele, como protetor de tela, a foto do pai. Eu falei, cara, esse luto precisa ter um final. Porque sempre, qual que é o sentimento dele? Cara, por que eu não consegui tirar meu pai de lá? Por que eu não consegui socorrer? Então, todas as vezes que você olha, você não se permite viver a cura. Porque você se torna escravo do quê? Do sentimento? Da culpa. E se eu pudesse? E se eu tivesse? Então, foi assim, você quer ver o dia que você vai ser um cara que vai desbloquear isso e viver essa cura? O dia que você apagar essa foto. E no outro dia, eu fiquei assustado que ele foi até na minha casa e pediu para mim assim, apaga para mim. Aí eu fui, ajudei ele a apagar, ele apagou, e hoje o testemunho dele, cara, eu consegui me libertar. Então o processo do luto é nosso, a gente tem que passar ele mesmo. Se você quer chorar, você chora. Se quer se trancar no quarto, você tranca. Se quer falar para Deus que não foi justo, fala para Deus que não foi justo. Quer falar que você não concorda, tá tudo bem. Quer pedir perdão porque você não fez o que deveria ter feito? Você acha que é isso? Com certeza, é revelar a tua humanidade. E você atende as pessoas? Entendo. Você tem o seu consultório, você atende as pessoas, como é que é? Até hoje, bem menos, por conta do projeto, das palestras, a gente focou mais nisso. Tá. Hoje bem menos, mas a gente já vinha atendendo pacientes. E você vai e tenta, e mostra esse caminho para a pessoa, como que ela deve fazer para ou se perdoar. Se ela tem um remorso, não vai voltar atrás, isso não vai mudar. Ela tem que conseguir arrancar essa dor. E você tem ferramentas para que a pessoa faça isso? Eu vou dizer assim... Como é que ela vai se conhecendo? Porque igual você falou, a dor da alma, e aí? A melhor ferramenta chama-se confronto. É um exemplo. Se você machucar hoje o teu braço, você for no médico, ele mexer na tua perna, você vai falar que ele tá louco? Você fala, doutor, que tá doendo meu braço. Por que você tá mexendo na minha perna? Você vai falar que ele tá louco, não vai? Uhum. Agora, se você for com um machucado no braço, e tá doendo pra caramba, e ele mexer no teu machucado no braço, você vai falar pra ele que tá doendo. Mas o que ele tá fazendo? Cuidando de você. Então, aceita. Dói, mas você precisa. Então, um confronto na terapia, ele é a base de transformação. É reposicionar você e entender. Vai doer mexer? Vai, porque ninguém quer mexer. Um exemplo, eu já tive pessoas que sofreram abuso. O pior cenário para você lidar com uma pessoa que foi vítima de um abuso. Por que é o pior cenário? Porque ela inicia um bloqueio gigante. Outras pessoas não podem entrar na sua vida. Qualquer outro relacionamento pode ser o próximo agressor dela. Então, se ela automaticamente ela se tranca. E é muito difícil lidar com uma pessoa que passa por esse processo, que é um trauma gigante. Então, você tem que fazer o quê? Reposicionar ela ao lugar de origem. A entender que a história dela precisa continuar. E eu vou dar um exemplo que eu conto muito essa história, que é o privilégio que eu tive, numa das nossas palestras, de uma aluna que foi vítima de abuso do pai, desde os 9 anos de idade. Até o 12º ano de vida dela, ela era vítima desse abuso. Ela retornava da escola e chegava em casa, o pai chegava mais cedo do trabalho, e a mãe chegava mais tarde. Todos os dias ela era vítima. Consequentemente, além dela ser a vítima, ela tinha as ameaças. Se você contar alguma coisa para alguém, eu mato você e mato sua mãe. Quando ela chegava no ambiente escolar, um belo dia, alguém disse para ela assim, fiquei sabendo do fulano tá gostando de você. Então ela grita no intervalo e diz assim, eu tenho nojo de homem. Aí a sociedade pegou aquele cenário, os alunos, e fez daquilo um troféu. Ficou sabendo que a fulana é sapatão,
a fulana é sapatão. Quem que se tornou essa garota de 12 anos de idade dentro do ambiente escolar para ela, a ponto dela dizer aqui para mim é um inferno. Por quê? Porque fazem da minha trajetória real um caos e zombam de mim, me criticam. Quem ela é dentro da escola? Ela é antissocial, não convive com ninguém, é a deprimida, é a que se mutila, uma tarde ensolarada usa uma blusa de manga comprida, um capuz sobre a cabeça, senta isolado de todo mundo, porque ninguém sabe que ela era uma vítima de agressão, de um estupro dentro de casa. Você acha que essa menina tinha nojo de homem? Não, ela tinha nojo do cenário que ela está vivendo. Você acha que essa menina escolheu... Não teve nem tempo de saber o que era um amor, o que era um gostar. Nunca. Você acha que essa menina decidiu, literalmente, que queria se relacionar com mulher? Não. Então, automaticamente, o que a sociedade fez dela? Uma oportunidade para ela ter trocentos motivos de dar um cabo na vida. Aí ela consegue gritar. Ela grita, a justiça vem e compra o papel. Quase 4 anos depois de ser uma vítima de um pai. Aquele cara que era para ser o amigo, aquele cara que era para ser o defensor, aquele cara que era para cuidar. Quando a gente se sentia ameaçado e que você falava assim, eu vou contar tudo pro meu pai. Esse cara teve uma identidade totalmente diferente com essa garota. A justiça veio cumprir o papel, prendeu ele. Ela retorna da escola, chega em casa, espera a mãe chegar e curte os melhores momentos. 3 meses depois vem a pandemia. A Covid vem e levou a sua melhor amiga embora. Ela perde a mãe. Aí eu sempre faço uma pergunta. André, como acreditar que vai dar certo? Como acreditar que eu vou conseguir? Aí eu tenho oportunidade que você não teve. Fiz a mesma pergunta para ela. Aí sabe qual foi a resposta dela? Porque é tudo que a minha mãe queria que eu continuasse. Sabe qual que é o meu sonho, Zé? O qual eu quero ser advogado. Por quê? Só pode falar da dor quem passa por ela. Porque o meu sonho é abrir uma ONG para cuidar de pessoas que são vítimas de abuso. Quem é ela hoje? A melhor aluna da escola, com todos os motivos para desistir. Mas a dor gerou nela uma estrutura e uma capacidade de superação, que ela sabe onde ela quer chegar. Ela está endereçada. O problema é que a gente não quer aceitar esse processo. Eu não concordo que Deus tirou meu filho, eu não concordo que Deus levou meu marido, N situações. E você não tem que concordar mesmo, e está tudo bem. Deus não tem problema com isso. Não, nunca teve. Deus só tem problema com ausência. Ele não aceita você distante. Quer gritar? Vem pro colo do pai, grita aqui. Quer chorar? Vem pro colo do pai, chora aqui. Eu só não quero você distante. Por quê? Automaticamente, o que a gente faz na nossa vida? Por escolhas próprias, a gente acha que a gente esconde de Deus a nossa dor. Ele já conhece, gente. Então vai lá, grita no colo certo, então. Não adianta se esconder. Se ele já sabe, por que você vai ficar reprimindo? Então vai no colo certo. Entra dentro do teu quarto, você quer chorar, chora. Nós temos um texto bíblico que é muito conhecido, que diz assim, né? Como orientação é que você entra dentro do seu quarto, fecha a porta. E o texto é bem claro e a gente interpreta errado. O texto diz assim, porque aquele que te vê em secreto não é aquele que te ouve. Diz, não, mas por que é aquele que te vê? Vai falar que nunca teve um dia que você entrou dentro do teu quarto e você não tinha palavras, você só tinha lágrimas. Porque haverá momentos que não precisa falar, só chora. E tá tudo bem. E ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali te vendo, ele sabe das suas dores. Especialista para interpretar lágrimas. O melhor especialista para interpretar lágrimas é ele. Israel, e você se tornou assim, né, esse terapeuta que ajuda tantas pessoas, né? Como é que foi esse estudo seu? Foi muito tempo, né? Você ficou, foram 7 anos que você vem. 6 anos. Você começou a palestrar? Em 2019. Você logo que se curou já começou a levar o seu depoimento, Isso. já começou a ajudar outras pessoas. Isso. Aí eu fiz, a minha irmã tá aqui, ela é testemunha. Fiz 8 faculdades em Harvard, né, Sheila? Fiz pós-graduação, MBA em Harvard. Nasceu, né? Eu tô vendo aqui que eu falo assim, a propriedade com que ele fala, aqui você já está ajudando muitas pessoas. Né? Acredito. E essa propriedade que você fala mesmo, de quem viveu, de quem sentiu essa dor e de quem hoje está aí ajudando muitas pessoas a se libertar, seja de uma ansiedade, de uma depressão, do processo, né, de bullying, de todos os traumas que ela sofreu. Então, resumindo, tudo isso aí vem de traumas que aconteceu com a gente. Todos. Eu falo que esse processo que eu, hoje, para ter autoridade para poder falar... Nossa, que autoridade, estou encantada. Uma certa feita... Eu estou aqui assim, ó.
Eu fui indagado por uma gestão de uma escola, pedindo o meu currículo. Aí eu tenho um amigo muito pessoal, que é o Jefferson, a gente trabalha junto, fazendo palestra nas escolas, e a rede social me deu esse amigo hoje, um amigo pessoal nosso. Aí ele falou assim pra mim assim, o que você respondeu pra ela? Eu falei, cara, ainda tô procurando resposta. Ele falou assim, posso te ajudar? Eu falei, pode. Ele falou assim pra mim assim, fala pra ela assim que a tua faculdade foi depressão, abandono de paternidade. É Que loucura. traumas que você Traumas que você viu, vem carregando. bullying, Bullying. que A tua tudo que... esposa sofreu um aborto instantâneo, você xingou Deus. Conta isso aí, a tua melhor faculdade foi isso. E é fato, não tem outra fórmula. É o dom? É o dom. Isso aí eu tenho certeza que ele me deu. Porque as pessoas perguntam, mas que formação que você tem? Eu fiz uma psicanálise. Só. Você fez mais alguma? Não. A principal foi a dádiva que ele me deu, o dom. Só que ele entendeu e ele sabe, ele entendeu não, deixa eu reformular aqui. Ele sabe que o dom, sem a experiência, porque o dom a gente sabe que ele é a parte teórica, né? A parte prática é a vivência. Então ele falou assim, eu tô te dando a teoria, porém você precisa passar pela prática. Então a prática me lapidou. A prática me preparou para que eu pudesse estar hoje diante de pessoas e transmitindo. E Deus te capacitou. Todos os Ele. dias. Porque, né, melhor... Não o tem. melhor diploma que a gente tem é saber que ele estava do nosso lado o tempo todo e a gente conseguir enxergar. Todos os dias. Gente, olha, e tem esse projeto, que nós não falamos ainda do projeto, que é o projeto School, School. que me fala desse projeto, como é que tá, né, os trabalhos que você faz com os professores, com os diretores da escola, para chegar nesses alunos. Parece que você tem passado aí já por várias escolas também. Como é que é o projeto School? Esse projeto School como a gente disse, né, ele nasceu há 6 anos atrás e hoje ele é um trabalho que a gente está dentro das escolas, tratando literalmente o estágio emocional dos alunos, que essa era a proposta inicial e, consequentemente, a gente entendeu que o cenário começou a pedir algo para os professores, né, que hoje cresceu muito o burnout, né, dentro da nossa sociedade. No meio da educação dos professores, 1 a cada 3 professores são vítimas do burnout, acabam passando pelo processo de afastamento, então, ou seja, é uma taxa muito alta, 33% dos especialistas na área. Então a gente entendeu, então a gente desenvolveu uma palestra para isso e, consequentemente, o que a gente fez? A gente formou um pacote, que seria o quê? A gente entendeu que, muitas das vezes, o cenário era assim, a gente ia na escola, e na escola a gente trata com os alunos muito paternidade, valorização, igual tem na nossa rede social, o aluno pedindo perdão pro outro, bullying, e é tudo muito lindo. Aí a gente devolve, pós-palestra, esse filho para um ambiente chamado casa. E ele vai com a mente transformada. A gente tem depoimentos de pai falando assim, cara, meu filho pediu perdão para mim, meu filho disse eu te amo, não estava acostumado com isso e tal. Só que quando ele chega naquele ambiente, ele vai com a mente transformada. Só que o que ele encontra lá? O que eu intitulo, tá? Um pai ogro, uma mãe ogra, que não tem a sensibilidade de mudar os comportamentos. O que vai fazer com essa criança? Ah, vou mudar para quê? Eu até tentei, mas eles continuam do mesmo jeito. Então a gente entendeu assim, cara, não dá pra gente cuidar só da criança. Cuidar só da criança. Você está cuidando da família. Tem que cuidar da família inteira. Aí a gente desenvolveu uma palestra para os pais, que chama Como Estão Seus Filhos, e é muito top, porque a gente leva eles para fazer uma viagem. A gente leva eles, vou dar só um spoilerzinho, a gente leva eles lá na gestação, quando recebeu a notícia desse grande presente, desse sonho, e vocês decoraram o quarto junto. Quando ele chutava na barriga, você chamava o mozão corria lá para poder ver ele mexer, foi tudo lindo. As primeiras caminhadas dele, os primeiros andares, você estava presente. Aí, resumindo a conclusão, a gente fala, por que você pegou esse projeto tão bonito e agora você terceirizou? Você entregou ele para uma plataforma, uma rede social. Você acha que a escola é obrigada a te dar o que é obrigação sua, que é dar acolhimento, que é dar amor, que é trazer para perto. Por que você terceirizou? Se no começo foi tudo lindo, por que agora não é mais? Aí o que é assustador é o quê? Até o 12º ano em média de vida do seu filho, você é a prioridade dele. A partir do 12º ano de vida dele, você não é mais a prioridade dele, porque outras pessoas vão substituir o seu lugar para ele, não para você. Então, por que agora eu estou terceirizando? Pergunta, Andréia, para um pai de antigamente, como que era cuidar de uma criança de 1 ano, 2 anos? Ele vai dizer para os rapazes, é um desafio. Pergunta para um pai da era moderna, ele vai falar, você é super de boa. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, porque eu descobri o tal de uma galinha pintadinha, que é uma benção de Deus. Ou seja,
nós estamos terceirizando aquilo que a Bíblia diz assim, os filhos são a herança do Senhor para você. Não foi para o YouTube. Foi para você que ele deu a herança sua. Por que você não assume o teu papel de pai? Por que você acha que a escola tem essa obrigação de proporcionar educação e respeito para o teu filho? Aí sabe que os pais não gostam de ouvir o que eu falo? Tá tudo bem. Dentro da escola, ele é só um reflexo de um lar. Ele só representa no ambiente escolar o que ele vive dentro de casa. Quem é o responsável é você. Vocês são exemplo. Só que ninguém quer ouvir isso. Eu, como pai, não aceito isso. Não, meu filho escolheu. Escolheu não, campeão. Toda criança de 0 a 6 anos de vida, ela faz exatamente aquilo que ela vê, não é aquilo que ela ouve. Ou seja, tudo que nós apresentamos como ações, nossa, a gente está identificando para os nossos filhos. Eu tenho um vídeo que eu faço desse momento com a minha filha, e a Chloe estava com 3 anos de idade. Aí eu falo para a plateia, vocês querem ver como que a criança nessa idade faz o que ela vê? O que ela vê? Eu fui subir numa escada, enquanto eu estava palestrando, ela estava no colo da minha esposa. Eu subi numa escada e pulei uma vez. Subi de novo e pulei 2 vezes. Subi de novo e pulei 3 vezes e saí. Ela desceu do colo da minha esposa, subiu na escada e pulou. Subiu de novo e pulou. Ou seja, eu estou na frente. A partir do 6º ano de vida dela, ela vai começar a adquirir o conhecimento, o caráter dela começa a ser formado naquilo que ela está ouvindo. Aí você quer ver o pior? A partir do 6º ano de vida dela, em média, ela aprende o que ela ouve e 1/3 desse tempo é dentro do ambiente escolar. O que nossos filhos estão ouvindo? Por isso que a gente vive um colapso. Porque hoje os nossos filhos carregam várias informações, mas entendendo que dentro do ambiente escola, ele tem que ser apenas o reflexo do que ele vive dentro de um ambiente chamado casa. Só que eu não estou pronto para essa conversa, Israel. Porque o meu filho se envolveu nas drogas. Meu filho se envolveu no crime. Mas é fácil falar o atual cenário dele agora. E o que ele vivenciou quando ele tinha 6 meses, 1 ano? Ninguém quer falar disso. Quero falar do agora. A gestação, como você disse, né? Da Começou os gestão. traumas lá e veio. O que faz com uma criança que hoje tem 12 anos aí, mas que viveu lá do início uma família desajustada, que passou todos os tipos de processos que você imaginar? Essa criança foi formar a personalidade dela. Já vem formando. Só que formou para um lado que não teve nada que ela aprendeu ali. Ela viu o pai xingar, ela viu o pai violência, ela viu várias outras coisas dentro do lar dela. Ela viveu vários traumas. Como é que forma essa personalidade? Eu costumo dizer assim... Como é que essa criança vai ser? A gente chama isso de vítima da vítima. Eu vou exemplificar de uma maneira clara. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Eu vivia os piores colapsos da minha vida. E eu não suportava ouvir a palavra pai. Eu peguei um ódio mortal dele porque na minha concepção ele havia me trocado por outra família. Passou um tempo, ele engravidou a atual mulher dele e teve um outro filho. Eu entendi que agora meu pai fez uma escolha, ele queria ter um novo filho. Então meu cenário ficou mais caótico ainda, eu não suportava pai. Tudo a gente tem que lembrar do ciclo, tá? Então eu fui uma vítima desse pai, não fui? Segui a minha vida, mas com essa ferida que eu não tratei. O que aconteceu? Eu casei. O que aconteceu? Deus me deu filho. Quem se tornou minha próxima vítima? A minha filha. O que eu fazia com a minha filha? Exatamente aquilo que eu senti como ausência com meu pai, que a gente chama de vítima da vítima. Automaticamente, a minha filha tinha 3 anos de idade, eu trancava ela dentro de um quarto escuro e deixava berrando. Todo o ódio que eu tinha do meu pai, eu descarregava na minha filha, porque ela era um momento o mais frágil e eu tinha autoridade sobre ela. Então, consequentemente, eu chamo isso de vítima da vítima. Aí, quando eu entendi, que aí vai responder a sua pergunta, quando eu entendi que eu precisava liberar perdão para meu pai, essa consciência eu sempre tive, mas eu nunca tinha um bom argumento. E o meu maior argumento foi eu pegar o telefone e perguntar para ele: conta para mim como foi a tua história com meu avô. Aí ele relata que com 14 para 15 anos de idade, meu avô colocou ele para fora de casa. Por que Ele viveu coisas piores do que ele fez com você, e se você fosse seguir a história, ia dar continuidade a esses traumas. O ciclo. Por que o meu avô, por que o meu pai nunca me disse eu te amo? Porque o meu avô nunca havia dito para ele. Qual a maturidade que eu tive que ter, Andréia?
O meu pai não tinha como me dar algo que ele não havia recebido. Ele não sabia como falar eu te amo, porque ele nunca passou por isso. O que que é isso? Quebrar o ciclo. Por que que a minha filha se tornou minha vítima? Porque eu não quebrei o ciclo, eu só estava fazendo a extensão de tudo aquilo que eu vinha vivendo com meu pai. Então, quando eu entendi isso, que houve essa maturidade, eu consegui liberar perdão para o meu pai. Iniciar o meu ciclo, qual que é? Cara, eu tenho que ser diferente. Aí, quando eu comecei a mudar o meu comportamento com a minha filha, eu entendi. Tá tudo bem se você veio de uma família difícil. Tá tudo bem se você veio de uma periferia. Tá tudo bem se você veio de um ambiente onde o teu pai se envolveu no tráfico. Tá tudo bem se você vem de um ambiente onde você presenciou agressão. Tá tudo bem, contanto que você entenda que não precisa ser a sua história contínua. Você precisa iniciar o seu ciclo, porque agora é a tua vez. Não é a vez do teu pai. Esse cara vai embora amanhã. Essa mãe que tratou você com palavras que te machucou, ela vai embora. E qual vai ser a tua próxima desculpa? Então tá tudo bem, se você foi vítima, sinto muito por isso, mas agora é sua vez. Autodecisão, autorresponsabilidade, dizer, cara, eu vou escrever a minha história. Por isso que a gente vê cenários de pessoas que escolhem ser um reflexo de um pai. Outros escolhem dizer, valeu, sou grato a Deus porque através do Senhor hoje eu tenho a vida, mas a minha decisão vai ser diferente da sua. Então isso aí vem, você conseguiu quebrar todos os ciclos do que aconteceu com você. Então, na verdade, hoje esses tratamentos seu foi uma vivência que você teve na prática e foi passando, e hoje você consegue ajudar em todos os casos, né? Ansiedade, depressão, bullying, problemas de família. Pouco mesmo. Não, porque hoje nós falamos aqui diversos assuntos e que se for pegar cada um, dá um podcast para cada assunto. É mesmo. Bom, Israel, nós já estamos aqui há 1 hora. Ai, que beleza. Conversando, passou, nem vi passar. Mas como que as pessoas fazem para encontrar, para fazer uma terapia com você, para fazer uma palestra com você? Como que as pessoas que vão assistir hoje esse podcast, que precisa dessa ajuda, como te encontrar? Hoje nós temos aí a rede social, né? Que é a nossa página, que é o @IsraelMagnani_oficial. E a gente tem também a nossa página no projeto, que é o underline, projeto School underline, que é hoje tudo que a gente faz resumido dentro dessas 2 páginas. E, consequentemente, também a gente está aí, a gente formou essa, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas vou usar ela para ficar mais clara, tá? A gente formou essa empresa do Projeto School, e hoje ela contém 2 palestrantes, né? Que no caso é eu e Israel, e o Jefferson também, que é um cara fenomenal, vítima de... Ele não teve o privilégio que eu tive, né? Por isso que eu falo, a nossa ferida é diferente, né? Eu questiono porque meu pai saiu de casa com 8 anos. E ele olha pra mim e fala assim, cara, como que é ver o teu pai? Porque eu nunca vi o meu. Nossa! Cara, olha só! Você ser mais grato um pouquinho. Então, assim, o Jefferson também tem inúmeras experiências e hoje ele faz parte. As nossas palestras hoje realmente, eu tô mudando agora, a gente começou esse mês. A gente não tá chamando mais de palestra, a gente tá chamando de um encontro. Porque a palestra, querendo ou não, ela parece que ela ficou um pouco queimada igual o coach, né? Uhum. As pessoas tacam a palestra, então a gente não usa slide. Eu chego nas escolas e falo, e teu slide? Eu falo, não uso slide não. Mas como que vai fazer palestra sem slide? Eu falo, não vem aqui mostrar técnica, a gente vem aqui tratar as feridas. Então hoje vocês encontram a gente por essas páginas, que é o que a gente faz. Atendemos empresa, atendemos escolas, tanto municipal, público, estadual, particular. E tem projeto novo vindo por aí, que eu tô sabendo, né? Logo, logo vocês vão ter um canal para ajudar muitas pessoas, não é isso? Com essa força que você deu, né? Que o puxão de orelha, eu falo para vocês, ela veio aqui, deu uma aula para nós aqui. Israel, isso aí as pessoas precisam ver de uma forma mais especial. Você está entregando muito pouco para eles. E graças a Deus eu quero te agradecer pelas orientações, pelos conselhos. Foi um café rápido, né? Mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Você armou um triplex na minha cabeça. E eu vim até conversando com a minha irmã. Falei, agora colocar em prática, fazer o negócio acontecer mesmo. Então a gente vai iniciar. E vamos fazer acontecer, porque com certeza. Você tem essa força que você tem aí dentro e tudo que você passou e as pessoas que você consegue ajudar é um presente para toda a sociedade. Verdade. Né? O que você relatou aí, eu até quero que você fala, né, para a gente encerrar o podcast, o que a pessoa deve fazer numa crise de pânico.
rapidinho, para a pessoa não desesperar, como você achou que estava morrendo várias vezes, né? Mas uma dica de ouro, porque tem muita gente com crise de pânico, e depois nós vamos falar das outras crises, mas só uma dica. A dica que eu vou deixar para você é com muito carinho. Aí você vai pegar esse corte e você vai guardar ele, para você nunca mais esquecer. Você não vai morrer. Isso é só um momento. Não permita com que esse momento defina toda a sua história. Ele é só um momento. Para que, Israel? Está te preparando para que amanhã você seja ferramenta para curar e alcançar pessoas. O reino dos céus conta com você nessa experiência. Você não vai morrer. Só isso. Olha só, que maravilha. Olha só, pessoal. Obrigado. Quem aprendeu aqui hoje fui eu, demais da conta. E o bom é que você consegue deixar a gente à vontade também, né? Nossa, que delícia Deixa de podcast, rapaz, eu fiquei como que eu leve. aprendi. E eu tenho agora como referenciar você, como indicar você para escolas e para outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo Qualitá em Foco.